Neste vídeo vamos falar de fatorização de polinómios, ou de composição de polinómios em fatores. Como o próprio nome indica, fatorizar um polinómio significa que vamos escrever um polinómio como sendo o produto de vários fatores. Ou seja, vamos fazer multiplicações sucessivas que podem ser muito úteis para, como vamos ver mais tarde, para resolver equações. Vamos começar por polinómios simples que se vão fatorizar colocando em evidência o fator comum. Por exemplo, vamos considerar o polinómio 4x menos 4y. Ora, como a própria técnica indica, colocar em evidência o fator comum significa que temos que procurar o fator comum. Ora, e olhando para este polinómio que é constituído por dois monómios, pelo monómio 4x e pelo monómio menos 4y, o que é comum facilmente se observa que é o 4. Então, vamos colocar o 4 em evidência, ou seja, escrevemos o 4, e tudo o resto que não for 4 vai aparecer dentro de parênteses. Ora, o que é que não é 4? O que não é 4 é o x, o sinal de menos e o y. Ou seja, dentro de parênteses vai aparecer x menos y. E, portanto, temos o nosso polinómio escrito como o produto de dois fatores. Um fator que é o 4 e o outro fator que é x menos y. Desta forma, dizemos que o polinómio está fatorizado. Vamos ver outro exemplo. Se o polinómio for 8x menos 6. Ora, quando olhamos para este polinómio, que também é constituído por dois fatores, parece que não existem fatores comuns. Contudo, quando isto acontece, devemos olhar bem para os números e verificar se os dois algarismos, ou se os coeficientes, se os dois números que aparecem, são ou não múltiplos de um mesmo número. E, neste caso, nós conseguimos escrever o 8 e o 6 de outra forma, porque tanto o 8 como o 6 são números pares e, portanto, são múltiplos de 2. Portanto, 8 pode ser escrito como 4 vezes 2, o x fica na mesma, e o 6 pode ser escrito como 3 vezes 2, porque 3 vezes 2 dá 6. Ora, olhando para estes peço desculpa, para estas duas parcelas, já conseguimos encontrar o fator comum, que é o 2. Então, este fator comum, tal e qual como no exemplo anterior, fica fora de parênteses. Dentro de parênteses vai ficar tudo o resto, ou seja, vai ficar o 4x menos 3. 4x menos 3, dentro de parênteses. Portanto, o polinómio 8x menos 6, fatorizado, pode escrever-se como 2, abre parênteses, 4x menos 3. Vejamos outro exemplo. X ao quadrado menos 5x. Ora, quando olhamos para este polinómio, facilmente percebemos que o que é comum é o x. Mas para ser mais simples, vamos recordar que x ao quadrado pode ser escrito como x vezes x. E o 5x fica escrito tal e qual como está. Ora, desta forma,
conseguimos observar muito facilmente que o fator comum é o x. Temos um x em cada uma das parcelas. E, portanto, vamos colocar esse x em evidência. Tudo o que sobra vai ficar dentro de parênteses. Ou seja, dentro de parênteses fica ainda um x, o sinal de menos e o 5. Ou seja, dentro de parênteses fica x menos 5. Reparem que em qualquer um destes casos que vimos até agora, se fizéssemos a propriedade distributiva, íamos obter novamente o polinómio inicial. Então, de certa forma, o que estamos a fazer é aplicar a propriedade distributiva, mas inversamente. Ou seja, não temos os parentes e nós vamos fazer com que apareçam os parentes. Fora de parentes fica o fator comum. Vamos ver ainda mais um exemplo. O 3x² menos ou mais 6x. Ora, tal e qual como no exemplo acima, vemos que o x é um fator comum. Contudo, aqui ainda existe outro fator comum. Comecemos por escrever 3x vezes x. E agora, todos sabemos que o 6 é um múltiplo de 3. Pode ser escrito como 2 vezes 3. E falta-nos o x. Ora, desta forma, verificamos que o fator comum é o 3x. Nós devemos sempre pôr como fator comum o máximo que conseguirmos encontrar. Conseguiríamos fatorizar se colocássemos apenas o x, mas devemos sempre tentar fatorizar da melhor forma, e neste caso a melhor forma era colocando em evidência o 3x. 3x. Ora, o que é que sobra para colocar dentro de parênteses? Sobra-nos o x mais 2. E, portanto, vamos escrever dentro de parênteses x mais 2. Reparem que dentro de parênteses ficam sempre tantos fatores, ou tantas parcelas como o polinómio inicial. 3x² mais 6x tem duas parcelas. Dentro de parênteses fica x mais 2, duas parcelas. Vamos ver um último exemplo desta situação. 4x menos 2 mais x menos 2. Ora, este caso parece que já está fatorizado, mas não está, porque temos aqui uma soma. Portanto, temos uma parcela, duas parcelas. Estas parcelas têm fatores comuns? Têm. Conseguimos facilmente observar que tanto uma parcela como a outra têm o fator x menos 2. Portanto, este x menos 2 é o nosso fator comum que vai ficar antes de parênteses. Mas ele próprio tem que estar dentro de parênteses, porque é um binómio. E tudo o que sobra vai para dentro de parênteses. Sobra-nos um 4, o mais e o x. E, portanto, dentro de parênteses vai aparecer 4 mais x. E agora sim temos o polinómio fatorizado, com dois fatores. Um fator, outro fator. Esta é a forma de colocar em evidência, que vamos usar muitas vezes, e que recorre a colocar em evidência o fator comum. Temos outras possibilidades de fatorizar polinómios que recorrem àquilo que aprendemos anteriormente, ou seja, aos casos notáveis. Então, vamos ver um segundo caso, que é recorrer aos casos notáveis. Ora, vamos recordar que temos dois casos notáveis, ou dois grandes grupos de casos notáveis, e que o primeiro chamamos-lhe o quadrado do binómio. E se recordam, o quadrado do binómio
diz que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Temos outra hipótese que é, em vez de estar aqui um mais, estar um menos. E sabemos que nesta situação aparece ali um menos. Ou seja, podemos ter A mais B, e neste caso fica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, ou podemos ter A menos B ao quadrado, e neste caso fica igual a A ao quadrado menos B ao 2AB mais B ao quadrado. Ora, o que nós queremos é fatorizar, portanto, o que vamos fazer agora é andar no sentido inverso, ou seja, vamos passar de um polinómio que já está escrito nesta forma para um polinómio que está escrito nesta. Como é que fazemos isso? Vamos ver um exemplo. X ao quadrado menos 6x mais 9. Ora, como o polinómio já está organizado, nós podemos logo fazer o paralelismo e ver que aqui temos o a ao quadrado, aqui está o 2 vezes a vezes b e aqui está o b ao quadrado. Então, olhando para aqui, nós sabemos logo qual é o a e qual é o b. O nosso a, ora, se em cima está x ao quadrado e na fórmula tem que estar a ao quadrado, ficamos logo a saber que o nosso a é o x. Onde, no caso notável, aparece A, tem que aparecer X. Vamos olhar para o último fator. B ao quadrado tem que ser 9. Então pensamos, qual é o número que ao quadrado dá 9? Ora, todos nós sabemos que é o número 3. 3 vezes 3 dá 9. E, portanto, ficamos a saber que o B é 3. Caso não consigamos ou não reparemos diretamente que tinha que ser 3, não se esqueçam que podemos sempre fazer raiz de 9, raiz quadrada de 9 dá 3. Então, com tudo o que fizemos até agora, já sabemos que isto vai ficar, ora o A é x, o B é 3. E vai ficar ao quadrado. O que é que nos falta decidir? Se é x mais 3 ou se é x menos 3. E como é que decidimos isso? Vamos olhar para o sinal que está aqui. Sempre para este sinal que está entre os dois primeiros termos, se o polinómio estiver ordenado. E, neste caso, como tem um sinal de menos, nós sabemos que a resolução ou a solução da fatorização também vai ter um sinal de menos. E, portanto, este polinómio pode ser escrito como x menos 3 ao quadrado, que é exatamente a mesma coisa que dizer x menos 3, x menos 3. E cá temos o polinómio fatorizado. Parece mais difícil do que é. Vamos fazer outro exemplo. 16x ao quadrado mais 16x mais 4. Ora, então vamos fazer exatamente o mesmo paralelismo que fizemos em cima. Este termo tem que ser o a ao quadrado. Temos o sinal de mais. Sabemos que aqui no meio fica o 2 vezes a vezes b mais o b ao quadrado. Ora, então, o que é que nós sabemos? Que tem que haver um número que ao quadrado dê 16, tem um número não, uma expressão, que ao quadrado dê 16x ao quadrado. Ora, que expressão é que ao quadrado dá 16x ao quadrado? Ora, para dar 16, nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, temos aqui 4x ao quadrado. Ou seja, o nosso A é 4x. Vamos olhar para o último termo. O b ao quadrado é 4. Ora, também sabemos que a raiz de 4 é 2, ou seja, que 2 vezes 2 dá 4. E, portanto, ficamos logo a saber que o nosso b é 2.
Ora, se já temos o A e o B, já conseguimos escrever o caso notável. Ora, o A é 4x, o B é 2. Sabemos que vai ser ao quadrado. Só nos falta decidir se é mais ou menos. Ora, vamos olhar para aquele sinal, para o que está entre o primeiro e o segundo termo, primeira e segunda parcela, é um sinal de mais. E, portanto, dentro dos parênteses, vamos ter 4x mais 2, que é exatamente a mesma coisa que ter 4x mais 2 vezes 4x mais 2. E temos o polinómio fatorizado. Chamada de atenção. No final, vamos sempre verificar o termo do meio, ou seja, vamos sempre verificar este termo. Neste exemplo, este termo, para ver que não nos enganamos. Este termo tem que ser 2 vezes A vezes B. Então, no exemplo do x ao quadrado menos 6x mais 9, vimos que o A era x, o B era 3. Então, vamos ver se 2 vezes x vezes 3 dá 6x. E 2 vezes x vezes 3 dá 6x. Portanto, está correto. No segundo exemplo, vamos verificar se 2 vezes A vezes B dá 16x. Ora, o A é 4x, o B é 2. 2 vezes 4x dá 8x. 8x vezes 2 dá 16x. Também está correto? Então, conseguimos fazer os casos notáveis sem problema nenhum. Falta-nos só ver o terceiro caso notável, que é a diferença de quadrados, e já vimos que A mais B a multiplicar por A menos B dá A ao quadrado, menos B ao quadrado. Foi o terceiro caso notável que vimos. Ora, novamente, o que vamos fazer é andar no sentido inverso. Vamos ter uma expressão escrita na forma A ao quadrado menos B ao quadrado, e tem que ser sempre menos, nunca pode ser mais, e vamos obter uma expressão A mais B, A menos B. O que temos sempre que descobrir é o A e o B. Vejamos com um exemplo. X ao quadrado menos 100. Ora, não se esqueçam, o que nós queremos é que isto seja um A ao quadrado menos B ao quadrado. Ora, o A é muito fácil. X ao quadrado, A ao quadrado, portanto o A é o X. Falta-nos o B. Aqui está B ao quadrado, ali temos 100. Mas 100 é igual a quê? Ora, mais uma vez, se fizermos como em cima, raiz quadrada de 100 dá 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, nós podemos escrever que 100 é 10 ao quadrado. Ora, 10 ao quadrado, B ao quadrado, ficamos a saber que o B é 10. O A é x e o B é 10. Então, já podemos fazer esta segunda parte do caso notável, em que o A é x e o B é 10. Ou seja, vamos escrever x mais 10 a multiplicar por x menos 10. E temos o nosso polinómio fatorizado. Chama a atenção que é indiferente pôr primeiro o sinal de mais ou o sinal de menos. Ou seja, em vez de escrevermos x mais 10, x menos 10, podíamos escrever x menos 10 a multiplicar por x mais 10. A multiplicação é comutativa e, portanto, tanto faz a ordem pela qual nós multiplicamos. Vamos ver um último exemplo. 36x ao quadrado menos 49. Ora, vamos repetir o processo. Temos que encontrar o A
e o b, que fazem com que esta expressão seja a ao quadrado menos b ao quadrado. Ora, então, neste caso, as duas soluções não são logo óbvias, mas é fácil. Qual é a expressão que ao quadrado dá 36x ao quadrado? Então, façamos como anteriormente. Pensemos no número. Qual é o número que ao quadrado dá 36? Fazemos a raiz quadrada de 36, que dá 6. E, portanto, vamos obter 6x dentro de parênteses ao quadrado. 6 ao quadrado 36, x ao quadrado fica x ao quadrado. E então já descobrimos que o A é 6x. Vamos pensar no B ao quadrado, que tem que ser 49. Ora, fazemos a mesma coisa. Qual é o número que ao quadrado dá 49? É a raiz de 49, que dá 7. 7 vezes 7, 49. E, portanto, onde temos 49, podemos escrever 7 ao quadrado. Ou seja, o B é 7. E, portanto, aplicando o caso notável no sentido inverso, vamos obter 6x mais 7 a multiplicar por 6x menos 7. Ou, se quisessem, tanto faz a ordem, 6x menos 7 a multiplicar. Seis x menos 7 a multiplicar por 6x mais 7. O que é que nos falta agora? Apenas praticar. E para praticar, vamos fazer a ficha de trabalho número 25.